Boa madrugada para você. Bem-vindo em mais um programa aqui direto pela Vibe Mundial nos 95.7 FM e também pela sua Astral TV, em transmissão simultânea aí pela Astral TV. Seja bem-vindo, né, nesse programa que fala sobre fé, sobre espiritualidade, sobre amor. Eu sou o Pai Anderson, dirigente espiritual da Oca dos Caboclos, um terreiro de Umbanda que fica localizado ali na região do Tatuapé, entre a estação Carrão e Tatuapé do metrô, né? Então, bem próximo ali do metrô, com giras quinzenais de atendimento gratuito com as entidades. E todas as semanas nos encontramos aqui pela Vibe Mundial para falar sobre fé, para falar sobre espiritualidade, para falar sobre amor, para falar sobre tudo aquilo que envolve essa atmosfera tão importante do nosso caminho, tão importante da nossa vida. Eu peço licença para entrar na sua vida espiritual a partir de hoje, eu peço licença para entrar nos seus caminhos espirituais a partir de hoje. E eu queria, né, falar um pouco sobre vários assuntos, sobre várias coisas e temas de espiritualidade que são importantes para o nosso caminho hoje, mas maio, né, continuamos aí no mês de maio, um mês que já tivemos o Dia das Mães, agora tivemos nessa última semana o Dia dos Pretos Velhos, né, a linha dos Pretos Velhos tão importante dentro da Umbanda, mês de Santa Sara. Enfim, um mês que tem muitas coisas que acontecem dentro da nossa vida espiritual, né? Dentro dos nossos caminhos espirituais, independente da religião que eu possa seguir. Hoje, o tema do nosso programa é sobre uma coisa bastante procurada nos terreiros, bastante procurada nos pontos de apoio espirituais, que todas as pessoas que trabalham com espiritualidade e também que vivenciam a espiritualidade recebem é: Pai, nada dá certo na minha vida. E agora? É uma pergunta. Pai, nada dá certo. Então eu ouço isso todas as semanas de muitas pessoas e eu quero falar sobre esse assunto e como que você organiza a sua vida para que ela siga o fluxo que ela precisa seguir. Antes eu vou falar do meu livro, do livro Encantos Ciganos, do Pai Anderson. É um livro feito de uma vivência com a linha cigana que eu tenho, de uma vivência com espíritos, né, ciganos, que traz muitos conhecimentos, que traz muitas coisas sobre a cultura cigana, mas também que fala sobre trabalhos, fala sobre pratos, fala sobre pós, sobre banhos e muitas outras receitas que ajudam no nosso dia e na nossa espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, não é um livro religioso, é um livro para você que gosta de cultura cigana, para você que gosta sobre esse tema. O Encantos Ciganos é um livro incrível, tanto para você quanto para você dar de presente. Caso você queira, é só chamar lá no WhatsApp da Oca no 11 95737 5453, que nós encaminhamos o livro para você. Bom, então vamos aí começar, né? Vamos começar com esse tema: Pai, nada dá certo na minha vida, e agora? Então, quando eu recebo essa pergunta, eu procuro entender um pouco do porquê que nada dá certo. E o que é nada, né? E o que é que não dá certo? Porque muitas vezes a gente está olhando as coisas com uma ótica, né? Com um olhar já com uma vibração negativa. Então, muitas vezes nós enxergamos e olhamos para aquilo que está bom de uma maneira negativa, como se aquilo tivesse só coisas ruins. E é importante que a gente saiba que, independente do caminho que a gente siga, isso não é só na espiritualidade, é um caminho de vida. Independente do caminho que a gente siga, esse caminho sempre terá desafios. Esse caminho sempre terá questões que nós vamos precisar lidar. Nem sempre vai ser o melhor caminho ou o mais fácil de vivenciar. Porém, onde que está o ponto dessa história toda? Quando nós conseguimos entender que esses pontos negativos ou esses pontos que a gente entende que não dão certo são menores do que aquilo de bom que de verdade esse caminho pode ter. Então, antes de você dizer que nada dá certo, o que é que está dando certo hoje? Porque tenho certeza que algo de bom acontece na sua vida nesse momento. Mas será que você não está só enxergando as coisas ruins? Será que você não está só enxergando os pontos negativos desse caminho e deixando de viver as coisas boas que ele possui? Então é uma pergunta para você.
E às vezes a gente entra numa vibração negativa que de fato as coisas não vão sair, de fato as coisas vão ficar travadas, mas muitas vezes porque nós estamos vibrando, né? Volto aqui em vibração, nós estamos vibrando para que aquilo não dê certo. Nós estamos vibrando para que as energias negativas, para que as coisas negativas daquele caminho, elas sejam superiores às positivas. Quando a gente fala de tudo, de caminhos e etc., como repito o que eu acabei de dizer, nós temos dentro de cada caminho, dentro de cada lição que nós temos que viver, pontos positivos e negativos. Os pontos negativos desse caminho, eles precisam ser entendidos como aprendizados. Eles precisam ser entendidos como movimentos aos quais nós somos colocados para crescimento e não para queda. Então, muitas vezes, o negativo do nosso caminho, ele vem nos forçar a trilhar outras coisas e a repensar outras coisas para melhorar o caminho que nós estamos. Ou se nós vamos mudar de caminho, ou se nós vamos mudar daquilo que nós estamos fazendo, para que a gente vá para um novo momento de vida melhor, com esse aprendizado. O ponto é, muitas vezes, o caminho hoje não está dando certo, porque o anterior também não deu certo, mas você também não fez nenhuma lição. Você não teve nenhum aprendizado e você continua agindo da mesma forma. E, de fato, se você não muda as suas ações, não tem muito o que dizer. Você vai continuar tendo um caminho mais tortuoso para poder viver. Então, quando a gente fala de caminho e quando a gente fala, de novo, volto no tema, nada dá certo, a gente precisa investigar o que é que está acontecendo. Não só do ponto de vista espiritual, porque é fácil a gente transferir para a nossa espiritualidade a responsabilidade do nosso erro. Mas quando nós tomamos a decisão de fazer algo errado, nós não consultamos a nossa espiritualidade se nós poderíamos ter respondido daquela forma, nós não consultamos o nosso caboclo para saber o que ele achava sobre determinada coisa, nós fomos lá, passamos à frente e tomamos a decisão. E hoje nós temos que pagar por essa decisão, porque o caminho é esse. Né? Tem um ponto para quem não tem tanta familiaridade, é um tipo de música que nós cantamos nos rituais, que fala inclusive de um orixá chamado Xangô, que é o orixá da justiça, que é sincretizado na Igreja Católica, é sincretizado como São Jerônimo, a imagem daquele senhor sentado numa pedreira com um leão do lado, que fala: quem deve paga e quem merece recebe. Então, nós temos um entendimento de que a lei da vida é essa. Se nós temos que pagar, nós vamos pagar, mas esse pagamento, ele precisa também carregar um aprendizado, porque senão nós vamos ter que passar por isso todas as vezes. E muitas vezes a nossa vida vai encaminhar situações que nós precisamos aprender a lidar com elas. E nós precisamos resolver essas situações também. Então, não tenha medo das decisões que você tenha que tomar de acordo com as coisas corretas. Então, voltando aqui para caminho, né, falando de nada dar certo e agora, então você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter uma vibração boa. É difícil, pai, eu conseguir chegar numa vibração positiva. Eu imagino que seja difícil, mas você precisa sair dessa energia, né, para se equilibrar. Senão as coisas de fato não vão melhorar. Então é necessário que você tenha mudanças de hábitos, é necessário que você faça uma reflexão sobre tudo o que já aconteceu e quais são as suas parcelas de culpa de tudo aquilo que aconteceu. Você não fez nada para que você chegasse nessa situação, você não procurou nenhuma coisa para que você chegasse nessa situação, você é 100% vítima. Então, pare para fazer essas reflexões, pare para pensar sobre esses assuntos antes de dizer, nada dá certo. Porque quando a gente manda uma vibração, né, quando a gente emite essa vibração da voz, a gente manda essa mensagem, a gente emite essa mensagem e a gente não sabe onde essa mensagem bate.
Então, muito cuidado com aquilo que você também fala, porque o meu caboclo, que é a entidade que eu trabalho, se chama Cauísa, ele diz que muitas vezes quando a flecha é lançada, ela encontra um vento que a faz retornar. Então, cuidado, né, com o que você fala, muito cuidado, porque isso pode ter uma necessidade de retorno e esse retorno vem numa velocidade muito mais dolorida para nós. Então, busque o equilíbrio, procure entender o seu momento, procure entender o porquê de tudo isso. Às vezes nós não vamos ter respostas para as dificuldades que nós estamos passando. Aliás, quase nunca, ou nem sempre, eu vou dizer nem sempre porque nunca é uma palavra pesada, mas nem sempre nós vamos entender o porquê estamos passando por aquilo. Mas no futuro nós vamos compreender o porquê que as coisas precisaram caminhar daquela forma. Então passe por esse momento da melhor forma possível. Então busque no seu interior aquilo que te faz bem para que você consiga já praticar a energia, né? Consiga já praticar coisas boas, energias boas, pensamentos bons. Dessa forma, você já começa a deixar de lado essa energia da negatividade, essa energia que te puxa para baixo. Procure se afastar de coisas que contribuam para essa energia. Existem muitas pessoas ao seu redor que contribuem para que a sua energia continue baixa. Basta você observar. Basta você observar. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, nós tampamos os nossos olhos para coisas que estão do nosso lado e vamos permitindo que essas coisas continuem nos atacando, porque é melhor que essa coisa nos ataque, a dor que eu vou sentir do ataque é menor do que a dor se eu tiver que tomar uma decisão e não saber se de fato essa decisão vai ser assertiva. Então, não deixe de fazer os seus banhos, não deixe de cuidar da sua espiritualidade. Muitas pessoas, quando começam a passar por situações muito difíceis, a primeira coisa que elas fazem é tentarem se afastar das religiões que elas seguem. É deixar de ir à missa, é deixar de ir ao culto, é deixar de ir ao púlpito, é deixar de ir no centro. Elas procuram se afastar da energia que pode ajudá-las nesse equilíbrio. Então é nessas horas que a gente não está bem que nós precisamos procurar esse equilíbrio, que nós precisamos procurar um local que nos ajude a melhorar a nossa energia. Então não é hora de abandonar o terreiro, não é hora de abandonar a igreja, não é hora de abandonar onde você segue. É hora de fortalecer a sua fé para que você passe com o aprendizado o mais rápido possível por essa prova. É assim, não tem outra mágica para que seja feita. Então, observe o que está acontecendo ao redor, observe as pessoas que estão ao seu redor, observe a sua vida, faça uma reflexão de tudo aquilo que você já fez, para você tentar entender o porquê que está acontecendo tudo isso e, a partir daí, mudar as suas ações para que você viva muito melhor. Esse é o caminho. Este é o caminho. Então, eu vou te ensinar agora um banho para que você possa fazer uma limpeza energética dos seus caminhos, para que você possa fazer uma limpeza energética corporal e isso faça e contribua para uma melhora da sua energia, para uma melhora do seu dia a dia. Então, você vai usar levante, vai usar alecrim e folha de pitanga. Todas essas ervas você compra na casa de produtos religiosos ou tem um fornecedor, tem uma marca que eu adoro de produtos que se chama Santa Frescura. É só entrar no site do Santa Frescura que você consegue comprar as melhores ervas para banho do Brasil. Ervas de verdade selecionadas. Então, Santa Frescura é a melhor opção. Então, você pode adquirir lá do Santa Frescura ou de qualquer outra marca de
produtos, ou mesmo se você for até a feira da sua cidade, da sua região e tiver esses produtos, compre frescos porque eles sempre são melhores, têm mais energia. Então mistura levante com alecrim e folha de pitanga. Faz essa mistura, macera essas ervas com as mãos, então esfrega pedindo energia, esfrega essas ervas numa água, pedindo que você tenha possibilidades de melhoria, que você passe por esse momento difícil que você está vivendo. Você vai ver como as coisas já vão começar a melhorar. Então, não esqueça também de limpar a sua casa. Muitas vezes nós absorvemos energias que estão presas dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa. E de nada adianta você se limpar se você está vivendo dentro de um ambiente que não está adequado. Então, limpe a sua casa, faça banhos, passe no chão da sua casa, limpe as paredes, deixe tudo organizado, deixe a casa sempre organizada, por mais difícil que isso possa ser para você. Quando a gente começa a organizar a nossa casa, a nossa energia começa a fluir, começa a vibrar. A energia, ela nunca pode ficar parada. A energia nunca pode ficar estacionada. A energia precisa de vazão. A energia precisa de saída. Então, permita que tudo aquilo que trava a sua vida também saia desta casa. Tem um outro programa que eu fiz aqui na Mundial, na Vibe Mundial, que já está lá no canal do YouTube, que fala sobre a energia da nossa casa. É só nos procurar lá que você vai encontrar, que fala sobre energia de casa e como que a gente organiza. Tem várias receitas, inclusive, que eu ensinei. Mas nós precisamos observar tudo o que está ao nosso redor para que a gente, de fato, diga nada dá certo. Seja a nossa casa, como é que está a energia da nossa casa, sejam as pessoas que estão próximas de nós, como que é a energia dessas pessoas. Muitas vezes nós precisamos tomar a decisão de nos afastar de determinadas pessoas. Nós precisamos ficar distantes, porque são pessoas que sempre estão ali tentando nos puxar energeticamente para baixo, sejam com seus problemas pessoais, sejam com coisas que não fazem sentido. Então, muito cuidado, porque às vezes você está olhando a sua vida com a ótica do outro. Muitas vezes você está comparando a sua vida com a vida do outro. E cada um tem um caminho, cada um tem um destino. Ninguém vem junto e não vai embora junto, a não ser os gêmeos, que vêm junto, mas nem sempre vão embora juntos. Tirando essa condição, o restante, nós somos seres únicos. Nós temos a nossa família carnal, nós temos a nossa família emocional, mas todos os acertos, eles são individuais. Todos os acertos, eles são individuais. Então, faça por você, faça pela sua vida. Não deixe de ajudar o próximo, mas antes de que a gente ajude alguém, nós precisamos estar bem. Senão, como que nós vamos conseguir ajudar alguém se não estamos bem? Então, muitas vezes, a gente quer pegar o problema do outro, muitas vezes a gente quer absorver o problema do outro, muitas vezes nós queremos resolver o problema do outro e carregamos essa energia para nós, e pegamos essa energia para nós. E isso é ruim, isso é um processo que vai só mais nos puxar para baixo. Então, observe, tome muito cuidado. Bom, vou falar novamente aqui do meu livro, do livro do Pai Anderson, que é o Encantos Ciganos. O Encantos Ciganos é um livro com muitas magias ciganas, com muitas receitas, com história do povo cigano. Ele não é um livro religioso, ele é um livro que trata a espiritualidade de uma maneira bem leve. Então, caso você queira, é só nos chamar lá no 11 95737 5453 no meu WhatsApp, e também para saber sobre as informações das próximas giras, dos próximos trabalhos, que são sempre aos domingos. Dia 25 de maio, então domingo 25 de maio, Feijoada dos Pretos Velhos lá na Oca, entrada gratuita.
vá para tomar um passe, vá para abraçar os pretos velhos. Então vai ser um trabalho muito bonito, uma festa muito bonita, uma festa anual que nós fazemos, entrada gratuita. Então nós estamos bem ali próximos da estação Tatuapé do metrô, da estação Carrão do metrô. Aí você escolhe por onde você quer ir, mas dá para ir a pé do metrô até o nosso local. Então venha na nossa festa de Pretos Velhos, dia 25 de maio, feijoada, atendimento gratuito para todo mundo. Chama lá no WhatsApp 11 957 37 5453 que eu passo mais informações para você. Então, já ensinei para você um banho para esse momento que você está se sentindo um pouco mais para baixo. Então, levante alecrim, folha de pitanga, macera tudo isso. Macerar, a gente esfrega assim com as mãos as ervas. Joga esse banho de pescoço para baixo. Se a sua casa, se o seu pai, se a sua espiritualidade permitem que esse banho seja de cabeça, pode tomar. Na minha doutrina, na minha casa, banhos de cabeça são só banhos de orixás ou banhos de trabalhos feitos dentro do terreiro. Então, sempre consulte o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, o seu dirigente, a sua liderança religiosa antes de tomar qualquer banho, tá bom? Então, levante alecrim, folha de pitanga, vai fazer muito bem para a sua vida. Uma outra coisa muito importante é para a sua casa, uma limpeza de chão. Faça um banho também da mesma forma que você faz para passar no seu corpo. Faça um banho para passar no chão da sua casa. E hoje eu vou te ensinar um banho de manjericão, casca de alho e alecrim. Misture essas três coisas, dilui esse banho, né, na água que você vai passar. Limpe a sua casa, organize a sua casa e depois venha e passe este banho em todos os cômodos, em todas as partes do chão da sua casa. Isso vai ajudar com que a sua casa também fique limpa e melhore ainda mais a sua energia. Então, hoje nós falamos sobre esse momento que muitas vezes vivemos de não saber o que fazer, de não saber para onde ir, né, de até usar a expressão de que nada está dando certo na vida, de que nada está dando certo na minha vida. Então hoje nós falamos sobre esse assunto e esse assunto está muito ligado à sua energia, está muito ligado a você. Então antes de qualquer coisa, antes de culpar a espiritualidade, o seu ex-chefe, a sua vida, a sua mulher, o seu marido, qualquer coisa, olhe para a sua vida e para as suas escolhas. Olhe para tudo aquilo que você fez de bom e de ruim e tente entender se tudo que você está passando no momento não é uma provação, não é uma prova para que você corrija e melhore os seus comportamentos, para que você mude de ações, para que você se transforme como pessoa. O universo é maravilhoso, o plano espiritual é maravilhoso e nos traz sempre coisas maravilhosas, mas nós precisamos enxergar a vida com uma outra ótica. Nós precisamos enxergar os momentos, as pessoas com outras óticas e não só com a ótica do problema, e não só com a ótica da tristeza, e não só com a ótica da angústia, enfim. Tire esses sentimentos que você carrega de dentro de você. Se não há uma explicação espiritual para tudo isso, procure uma ajuda, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa contribuir com esse momento. Nem sempre tudo vai ser curado dentro de um terreiro, nem sempre tudo vai ser curado com um ebó, com um trabalho, com uma magia. Vai ajudar, mas se isso for algo intrínseco, se isso for algo interno, se isso for algo psiquiátrico ou seu, dificilmente vai precisar de ajuda também, tá bem? Cuide de você, você é muito importante, não esqueça nunca disso. Bom, eu vou me despedindo de vocês, convidando para o nosso próximo trabalho lá na Oca no dia 25 de maio, agora Feijoada dos Pretos Velhos, entrada gratuita. Espero vocês lá, você que precisa de um passe, precisa conversar com a entidade, precisa só de um abraço da entidade espiritual, vá até o nosso terreiro, você vai gostar muito do atendimento. Então, atendimento gratuito, domingos quinzenais, giras quinzenais, próxima gira dia 25 de maio, gira de Pretos Velhos, festa de Pretos Velhos. Quer saber mais?
11 95737 5453. Eu vou ficando por aqui, desejando uma excelente sexta-feira para você e fiquem com Deus e que os orixás sempre abençoem a sua vida.